Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos ainda no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, falando daquele acréscimo, daquela coda, a expressão musical que eu usei, que Jesus fez às suas parábolas contadas à multidão. Você se lembra que nós falamos da parábola do joio e do trigo? Ou seja, Jesus contou para a multidão a parábola e depois, agora com os discípulos intimamente, ele explicou a parábola do joio e do trigo, mostrando que era uma parábola sobre a história da igreja, a história da salvação. E agora então Jesus nos conta uma parábola que nos fala do inferno. Ou seja, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. Ela pega peixes bons e peixes maus, e no fim dos tempos haverá o juízo. E os anjos irão separar os peixes bons dos maus, e os maus vão ser queimados na fornalha. Jesus termina estas parábolas e faz uma pergunta para os seus discípulos. Compreendestes tudo isso? E a resposta dos discípulos é sim. Claro que Jesus está fazendo essa pergunta relacionada a todas as parábolas desse capítulo 13. Mas eu gostaria de pegar essa pergunta também relacionada a essa última parábola. Porque se é uma pergunta sobre o capítulo inteiro, quer dizer, é também uma pergunta sobre essa última parte. Mas nós compreendemos que o inferno existe e que, de fato, os maus serão jogados na fornalha eterna, onde haverá choro e ranger de dentes, como diz o Evangelho? Vejam, nós miseravelmente estamos vivendo um clima de uma ideologia, eu diria uma ideologia diabólica, que entrou dentro da igreja e que nos apresenta o inferno como uma impossibilidade diante da perfeição e da bondade divinas. Ou seja, se Deus é bom, se Deus é misericordioso, se Deus é amor, então Deus não pode condenar ninguém ao inferno. Ah, por favor, vocês parem com esse discurso medieval. Eu não sei ainda, alguém descobriu que o Evangelho de Mateus foi escrito na Idade Média? Não, ele não foi escrito na Idade Média, não é um discurso medieval, é um discurso cristão. Nos Evangelhos Jesus fala muito mais frequentemente no inferno do que do céu. E ele faz isso porque ele é o amor encarnado. Ele não faz isso por crueldade. Ele não faz isso porque ele é um inquisidor medieval intolerante. Mas é porque, na sua infinita misericórdia, ele quer nos recordar que nós ainda estamos em tempo de nos convertermos, de mudar. E haverá condenação. Agora, este discurso aparentemente bondoso que diz, Deus é misericordioso, Deus não vai condenar ninguém ao inferno, ele tem dentro dele, como um lobo em pele de ovelha, ele tem dentro um veneno, uma peçonha que é capaz de destruir a vida espiritual de uma pessoa de cima até embaixo. Por quê? Porque você começa com um pensamento bondoso com relação aos outros. Deus é bonzinho, não vai condenar essa pessoa. Mas não vai tardar e você vai aplicar isso a você. E quando você começar a fazer coisas terríveis e você então aplicar a si mesmo e disser, mas Deus é bonzinho, Deus não vai me condenar. Então você terá se transformado num monstro. Num ser, para usar a linguagem do filósofo ateu Nietzsche, num ser para além do bem e do mal. Verdadeiramente satânico. Por quê? Porque você poderá
mentir. Mas Deus não vai condenar você, vai condenar alguém ao inferno. Roubar. Passar a perna nos outros. Cometer todo tipo de traição, de pecados sexuais. Toda atrocidade e miséria, e você não precisa prestar contas a ninguém, porque Deus, afinal, é bonzinho. Aleluia! O inferno não existe. Vamos ser felizes. Você compreendeu? Jesus pergunta, depois de ter contado, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor que se fez carne, Ele pergunta aos seus discípulos, compreendestes tudo isto? Os discípulos de 2000 anos atrás disseram sim. Mas e nós? Compreendemos? Ou preferimos escolher? A palavra escolher, em grego, escolha quer dizer hairesis, heresia. Nós preferimos folhear o Evangelho e escolher o Jesus no qual nós vamos acreditar. Neste aqui sim, não, isso aqui foi uma criação da comunidade primitiva. É melhor não acreditar nisso aqui. Essa era a mentalidade daquela época. Achando-nos muito bons e justos, quando na verdade vamos de abismo em abismo, transformando uma sociedade que um dia já foi cristã, numa sociedade de gente pérfida, egoísta, traiçoeira e capaz de todo tipo de maldade. Que Deus nos livre de perversões do Evangelho assim. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.